hoje nós estamos entrando no que eu chamei aqui, né, que talvez alguns de vocês viram aí nas minhas redes sociais, de a saga dos sabotadores. Por que que eu decidi fazer a saga dos sabotadores? Primeira coisa que eu quero que você entenda, as pessoas que me acompanham, elas já sabem. O problema do emagrecimento está aonde? Onde está o problema do emagrecimento? Na nossa forma de pensar. E há umas 2 semanas atrás, eu acho, se eu não me engano, eu conversei aqui, eu fiz uma live falando sobre alguns sabotadores do emagrecimento. E depois que eu fiz essa live, algumas pessoas já me procuraram, já fizeram um teste dos sabotadores, porque tem como a gente identificar o porquê que a gente não está conseguindo emagrecer, né? Que é o teste dos sabotadores que a gente faz, ele é simplesmente revelador. E aí, diante disso, dessa procura das pessoas querendo fazer o teste, eu falei, quer saber? Eu vou levar para as minhas redes sociais, para que as pessoas entendam o que é realmente o tal dos sabotadores do emagrecimento. Por que que a gente não consegue definitivamente, eu quero, mas por que que eu não consigo dar esse passo para emagrecer? Por que que eu desisto com muita facilidade? Por que que eu perco o foco com muita facilidade? Porque todos nós, eu estou incluída, todos nós temos os nossos sabotadores do emagrecimento. O que que é sabotar? É você fazer alguma coisa para não alcançar aquilo que você tanto quer. Que estranho isso, né? Pensa comigo, eu quero muito emagrecer, mas eu vou tendo comportamentos que não me deixam alcançar o que eu quero. E por que que esses comportamentos eles acontecem? Porque na realidade eles estão vinculados a alguns pensamentos, algumas ideias, algumas crenças que eu tenho no que se refere ao processo do emagrecimento. E isso são os nossos sabotadores do emagrecimento. Então, eles são pensamentos, falas, que muitas vezes a gente conversa com a gente mesmo. Ou será que você nunca percebeu isso? Que você está na frente de um pedaço de bolo de chocolate, você fala assim, ó, você pensa isso, ou será que só eu que penso? Será que eu como ou não como? Ah, eu amo esse bolo, será que eu pego ou não pego? Ah, eu vou comer só um pedaço. Ah, o que que tem? Eu já fiz tudo errado essa semana mesmo, vou pegar mais esse pedaço. Você já falou isso para você? Você pensa isso em alguns momentos? Isso são os nossos sabotadores, que são pensamentos, falas, crenças que nós temos e que nós fomos construindo desde a nossa infância. A gente foi desenvolvendo esses sabotadores. Por isso que é tão difícil emagrecer, porque eles estão na nossa vida no que eu chamo de automático. Tá no automático. Na hora que eu vejo o pedaço de bolo, eu quero esse pedaço de bolo, eu mereço esse pedaço de bolo. Eu não estou me sentindo bem, eu vou passar na panificadora e vou comprar aquela torta de abacaxi que eu amo. E por aí vai. E aí a gente vai tendo pensamentos, a gente vai tendo pensamento, a gente vai tendo pensamento, a gente vai tendo pensamento. Ó, tem aqui, ai meu Deus, isso é bom. Tem uma pessoa aqui, o Robinho, que delícia, Robinho, seja bem-vindo, dizendo, vixe, eu nem penso, só como. Então isso é uma ideia, isso é bem legal que o Robinho está colocando aqui, ó. Ele escreveu aqui, vixe, nem penso, eu só como. Isso não é verdade, tá? Porque todo comportamento, e comer é um comportamento, ele está vinculado a um pensamento. Então isso é muito importante que a gente entenda. Eu vou repetir. Comer é um comportamento. E todo comportamento, ele está vinculado a um pensamento. Por que que a gente tem essa ideia que eu só como? Que eu só vou lá e como, eu não penso. Porque na realidade a gente não aprendeu a observar, a gente não aprendeu a reconhecer os nossos pensamentos. E aí a gente fica na ideia de que está no automático. Tá? Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque isso dá uma nova percepção no que se refere ao nosso emagrecimento. Então, diante disso, a gente tem que ter muito claro quais são os sabotadores que podem estar me impedindo de alcançar o meu objetivo. Então, é isso que a gente vai fazer nas próximas semanas, né? Então, hoje a gente está considerando, a gente está chamando o episódio 1 da saga dos sabotadores. E eu escolhi hoje falar de 2 sabotadores que apareceu no teste de uma das minhas clientes dessa semana.
né? E eu falei, olha, é muito interessante. Esses sabotadores, eles são muito frequentes. E como apareceu lá no dela, no teste dela, como os 2 primeiros, eu falei, é sobre esses sabotadores que eu quero conversar. Então preste muita atenção, porque eu vou te explicar o nome do sabotador. Eu vou te explicar que tipo de pensamento ele está vinculado, qual é a emoção que ele faz a gente sentir. Com essa emoção, ele atua ainda de uma maneira mais fácil. E quais são as mentiras, que na realidade são os pensamentos que que ele vai nos colocando e faz com que a gente acredite que a gente não vai conseguir, que é melhor dessa maneira mesmo, tá? Então, o primeiro sabotador que a gente vai falar é um sabotador que todas as pessoas, todas as pessoas que querem emagrecer, elas em algum momento, pode ser que ele não seja o primeiro, nem o segundo, como foi dessa minha cliente, mas em algum momento ele aparece para as pessoas que têm dificuldade para emagrecer. O nome desse sabotador, eu anotei aqui, ó, para poder falar bem direitinho o nome dele. Válvula de escape contra emoções desconfortáveis. Levante a mão, pare aí e escute bem o que eu vou dizer. Levante a mão quem nunca foi atrás de uma comida porque estava triste. Quem nunca foi atrás de uma comida porque estava muito feliz. Vamos comemorar. Quem nunca foi atrás de uma comida porque ficou ansioso ou ansiosa? Todas as pessoas que têm dificuldade para emagrecer, em maior grau ou menor grau, usam as suas emoções para justificar, vou colocar entre aspas, para justificar comer. E aí tá triste, come, tá feliz, come. Tá ansioso, come, tá nervoso, come, estressou no trabalho, come, brigou com o marido, come, está preocupado, come, ficou com medo, meu Deus, vai comer. Então, usa a comida como uma forma de confortar aquela sensação desagradável que está vivendo. E aí a gente tem pensamentos tipo, hoje eu fiquei tão estressado no meu trabalho que eu mereço essa comida. Hoje eu não tô me sentindo bem, hoje eu não tô gostando do que eu tô vendo. Vou comer mesmo. Né? O Robinho tá falando aqui, ó, chocolate para mim é a melhor válvula. É uma válvula de escape. E é uma válvula por quê? Porque ela tem algumas substâncias que liberam no nosso cérebro aquela sensação agradável. Né? E com essa sensação agradável, eu quero comer mais um pouco. E aí eu faço esse registro em algum momento da minha vida, e aí toda vez que eu estou vivenciando uma situação difícil, uma emoção difícil, vai disparar o quê? O pensamento. Não, eu preciso de um chocolate agora. Não, vou passar ali e vou pegar esse chocolate. E aí, às vezes, a pessoa não consegue comer um pedaço de chocolate pequeno. E aí ela come a barra inteira, por exemplo, que a gente já falaria de um outro ponto, que é a questão da compulsão, que não é o que eu vou falar aqui hoje. Mas isso a gente tem que ter claro, cada um de nós pode escolher um alimento de preferência. De preferência. Né? A Mari está falando aqui, ó, sempre vou atrás de comida. Normal. Por quê? Porque esse sabotador é um dos sabotadores que mais aparece quando a gente faz o teste. Quando a gente faz o teste, é um sabotador que explode, eu brinco. Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem lidar com as suas emoções. E aí, elas aprenderam, lembra lá que eu falei que o sabotador, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, ele vai sendo desenvolvido, eu brinco que ele vai ganhando força, né? Quando eu explico para os clientes, ele vai ganhando força. A gente vai aprendendo que a comida me alivia. A gente vai desenvolvendo a ideia de que a comida traz para mim uma melhor satisfação. E aí, quando eu vejo, eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque esse sabotador, ele está agindo ali. Ele está me dizendo que vale a pena. Ele está me dizendo que não tem problema. Ele está me dizendo, deixa, eu vou comer, depois eu penso nisso. Ou quantas vezes eu já escutei de clientes minhas dizendo assim, não, cara, é melhor comer porque aí eu esqueço daquela situação. Aí eu não fico lembrando, eu não fico pensando. Então a gente precisa entender que é possível a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Todos nós temos as emoções.
Por que que você escolheu o alimento para aliviar as suas emoções? Isso é uma pergunta que é muito importante que você faça. Em que momento isso começou a ficar tão sério, tão forte para você? E que agora, quando você percebe, quando você vive uma situação difícil, quando as suas emoções não estão legais, você faz o quê? Você come. Existiu um momento em que isso começou a ser construído. Será que é lá quando você era bem pequeno? Será que você viveu alguma situação muito difícil e a partir desse momento isso começou a acontecer? Né? Eu já tive uma cliente que ela foi magra a vida inteira dela, e aí quando ela viveu um processo de separação, ela começou a engordar. Né? Porque ela começou a ficar muito ansiosa, ela começou a ficar com medo de algumas situações, porque ela tinha filha pequena e tal, e aí ela começou a usar a comida para quê? Para lidar com essas emoções. Então, o sabotador, ele pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. Agora, quando eu descubro, porque o primeiro passo é o quê? Eu descobrir quais os sabotadores que estão agindo na minha vida. Porque depois que eu descubro, fica mais fácil para mim saber o que eu vou fazer. Né? Como que eu vou lidar, como que eu brinco, eu sempre brinco com as minhas clientes, como que a gente vai guerrear, como que a gente vai lutar contra esses sabotadores, porque a gente precisa se armar, porque senão o processo do emagrecimento ele vai ficando cada vez mais distante, vai ficando cada vez mais difícil para mim, e não é isso que eu quero. Eu quero que você comece a ter a percepção, a entender que muitas vezes você não consegue fazer atividade física, você não consegue se alimentar como a nutricionista te orientou, porque na realidade você precisa aprender a lidar com os seus sabotadores. E aí entenda uma coisa, a gente não vai dizer que a gente vai eliminar, que a gente vai exterminar os sabotadores, porque não tem jeito, a gente vai conviver com os sabotadores o resto da nossa vida. Só que a gente pode lidar com eles. Eu tenho os meus sabotadores também. Né? Eu já falei numa outra live, em outro momento eu vou falar também sobre os meus sabotadores para vocês entenderem que todos nós temos. No total, hoje, já foram estudados 23 sabotadores. Né? Então, tem 23 formas de pensar que já foram estudadas que apontam e mostram pra gente o porquê que as pessoas não conseguem emagrecer. Então, esse teste, ele é muito lindo. Eu amo fazer o teste, eu amo dar devolutiva do teste, eu amo ajudar as pessoas a destruir os sabotadores ou enfraquecê-los e criar uma nova realidade. Isso é fantástico. Então, hoje a gente vai falar de 12. A gente está falando agora do válvula de escape contra emoções desconfortáveis, que é o que a maioria das pessoas tem, e a gente daqui a pouco vai falar do próximo. Então, quais são os principais sentimentos que as pessoas têm quando elas vivem esse sabotador, quando esse sabotador ele aparece? Sabe qual é o principal sentimento? Ansiedade. Você começa a ficar meio angustiado, você começa a ficar mais eufórico, né? Esse é o principal sentimento. Comece a perceber, comece a reparar isso no seu dia a dia. Você começa a ficar mais ansioso para ir atrás dessa comida, para lidar com alguma emoção, que não é essa ansiedade que você está vivendo aí, ó, mas alguma emoção que está te levando a ter esse sabotador. E aí, uma das principais mentiras que esse sabotador conta pra gente, sabe qual é? Vai lá e come, isso vai melhorar. Não se preocupe, assim que você terminar de comer, você vai se sentir melhor. Então, isso é uma grande mentira, porque você pode até comer o alimento e naquele momento ter aquela sensação boa, mas como que você se sente depois? Você já parou para pensar? As pessoas que atacam uma barra de chocolate, por exemplo, que foi o exemplo que foi dado aqui, né? Você ataca uma barra de chocolate, quando você termina de comer, qual é a sensação que você tem? Ah, é a melhor sensação do mundo? 99% das minhas clientes falam que não. Que a sensação é horrível, que elas se sentem culpadas, que elas entendem que elas não vão conseguir mesmo. Para que elas foram fazer isso? Elas se sentem um nada. Então, como que a gente pode acreditar que a comida, ela traz um alívio? Isso é uma mentira que o sabotador está te contando. Então, comece a observar a partir de agora
Quantas vezes esse sabotador ele está agindo na sua vida? Quantas vezes esse sabotador ele está agindo na sua vida? Comece a observar isso e me conta depois. Tá bom? Então, esse é o primeiro sabotador. O segundo sabotador, eu amo esse sabotador. Na hora que ele apareceu ali para minha cliente, eu falei, eu não acredito. Ele se chama, é um nome engraçado, Síndrome da Boazinha. Meu Deus, o que é isso? Síndrome da Boazinha. Eu já tive várias clientes com esse sabotador, Síndrome da Boazinha. Sabe o que é o Síndrome da Boazinha? São aquelas pessoas que sempre estão preocupadas com o outro. Sempre estão, de alguma maneira, envolvidos ou com os problemas dos outros, ou com como o outro vai se sentir se eu me comportar de tal maneira. E aí, quando a gente fala do processo do emagrecimento, o principal ponto-chave desse sabotador é a dificuldade que a pessoa tem de dizer não. Será que você tem dificuldade de dizer não? Na sua vida aí, como um todo? Então, vamos pensar em situações em que a síndrome da boazinha, ele age, né? Esse sabotador, ele vai agir. Você vai num jantar na casa de uma amiga, e aí ela fez aquele jantar maravilhoso, você foi lá, comeu, né? Escolheu o que você queria pegar, e aí quando você termina de comer, a sua amiga vira e fala assim, você não vai pegar mais? Aí esse sabotador, quem tem o sabotador síndrome da boazinha, ele vai agir. Ele fala o que para ti? Nossa, se você não pegar, ela vai achar que você não gostou. Se você não pegar, pode ser que ela nunca mais te convide para o jantar. Se você não pegar, o que ela vai pensar de ti? Então, essas são algumas falas que o sabotador ele começa a trazer e você nem percebe. Por quê? Porque você não está preocupada com o que vai ser melhor para ti. Você está preocupado com o que vai ser melhor para o outro. Então, é sempre o outro primeiro. Isso acontece muito com mães, né? Então, primeiro faz a comida para os filhos. E aí ela come o que tem. Né? Então, está preocupada primeiro com as pessoas que estão em casa. Hoje eu conversei com uma moça que foi muito interessante, que ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Como que eu vou fazer? Eu tenho muita dificuldade, ela falou, eu tenho muita dificuldade de fazer dieta, porque ninguém lá em casa faz dieta e eu tenho que fazer comida de todo mundo. Aí isso é muito difícil para mim. Será que você já falou isso para você alguma vez? Porque uma coisa que é muito importante que a gente entenda, e isso eu falei para ela, tá? O quanto você está se preocupando com você. O quanto você não está colocando os outros na frente. E aí, um dos principais sentimentos que a pessoa vive nesse sabotador é o medo. O medo de quê? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser amada, o medo de como as pessoas vão enxergá-la, né? Que é a minha autoimagem, como que vai ficar a minha autoimagem, ou a minha imagem diante das pessoas. Então, esse sabotador, ele é muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque, de alguma maneira, a pessoa acaba, entre aspas, anulando o que ela quer para a vida dela. E aí ela fica com a ideia de que o que ela precisa realmente é fazer o quê? O que ela precisa realmente é cuidar do outro. Ela pouco importa, né? Ou importa menos. Ou às vezes você nem tem noção de que você faz isso. Será que você tem esse sabotador? Será que você em alguns momentos vive esse sentimento? E esse sabotador, ele sempre está falando para a gente o quê? Que é o outro primeiro. Então, não tem problema, depois você faz, olha eles primeiro. A comida da sua família é mais importante do que a sua. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que deixar o outro, tá? Porque vem muito aquela ideia e muitas vezes, além do sentimento de medo, vem o sentimento de culpa. Porque eu tenho que cuidar deles. Ninguém tá falando que você não tem. Mas você tem que ter momentos para cuidar de você também. Né? Então, isso é fundamental que a gente entenda. Então, se eu estou fazendo um processo alimentar, né? Se eu estou fazendo uma reeducação alimentar, se eu estou fazendo uma dieta, né, mais restritiva, eu posso encontrar um caminho para que todos fiquem satisfeitos. Ah, porque você não conhece as pessoas aqui de casa.
né? Eu já peguei algumas clientes que meu marido, assim, ele é muito magro e ele come diversas coisas muito diferentes de mim. Tá, como que a gente vai encontrar um meio termo para que você possa se cuidar? Porque toda vez, isso vale para todo mundo, toda vez que você come aquilo que não está programado para que você possa alcançar o corpo que você tanto quer, você está deixando de se cuidar. Então, na síndrome da boazinha, você precisa começar a enxergar que você também é importante, que você também pode se cuidar. Claro, aqui hoje o meu objetivo, né, e nos próximos episódios também, é apontar para as pessoas que me acompanham quais são os sabotadores. Existem técnicas, existem maneiras da gente trabalhar para que a gente possa destruir esse sabotador e criar uma nova realidade. Óbvio, eu sempre vou dando algumas dicas, eu sempre vou dando algum caminho para vocês, né? Mas é possível se fazer isso. O que eu quero com a saga dos sabotadores, com esses episódios que a gente vai fazer agora nas próximas semanas, é mostrar para você que o seu problema no emagrecimento, ele está na sua forma de pensar. E aí, quando eu aponto, quando eu te mostro os sabotadores, eu estou te provando que a sua maneira de pensar, ela está interferindo diretamente no seu processo de emagrecimento. Você tem que ter isso mais claro, cada vez mais claro, porque senão você fica buscando soluções que não vão te ajudar ou que vão te ajudar muito pouco. Então, pense sobre isso. Reflita sobre esses dois sabotadores: válvula de escape contra emoções desconfortáveis e a síndrome da boazinha. Comece a identificar no seu dia a dia, na sua forma de pensar, se esses sabotadores eles estão aí. Eu tenho certeza que em algum momento, esse sabotador ele aparece para você. Eu não tenho dúvida, ele vai aparecer. Pode não ser um dos primeiros, né? Porque com o teste a gente consegue identificar, mas ele vai estar aparecendo. Será que isso faz sentido para você? Que quando você reconhece o seu sabotador, isso vai ficando mais fácil para você lidar com o seu processo de emagrecimento? Eu espero que sim, porque o meu objetivo maior com essa saga dos sabotadores que a gente está começando hoje é fazer com que você enxergue, que você observe, que você entenda que no seu emagrecimento, se você mudar a sua forma de pensar, tudo vai ser diferente. Você vai conseguir estar mais focada, mais determinada, você vai aprender a responder os seus pensamentos sabotadores e quando você vê, você se descobriu, você se transformou numa nova pessoa, numa nova mulher. Então isso é muito, muito importante que você tenha claro. Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado esse conteúdo que foi preparado com muito carinho.